Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Tem um bocado de vazio cheio aí, né, rapaz? Essa música Enche-me Deus é mistério, irmã Sandra. É mistério. Imagine da boca de um adorador sair um louvor como esse, né? Enche-me Deus. Meu Deus. Meus irmãos, eu confesso aos irmãos que eu estou trêmulo com a palavra que o Espírito Santo de Deus me deu para ministrar essa noite. Por isso eu quero que você preste muita atenção, porque é de grande responsabilidade o que o Senhor colocou hoje nas minhas mãos para abençoar a sua igreja. O alimento, confesso, não veio nada de mim mesmo. Foi tudo preparado pelo Espírito Santo de Deus. E eu vou falar mais, não foi hoje à tarde, foi ao longo dos anos da minha vida que o Senhor veio preparando essa palavra que eu vou ministrar hoje. Na verdade, serão 4 sextas-feiras que o Espírito de Deus vai falar muito ao coração de vocês. Hoje à tarde eu tive uma conversa com a nossa pastora e ela abençoou que a gente fizesse esse estudo falando sobre os 4 pilares para uma verdadeira vida de adoração. E eu já começo dizendo para você: esqueça a ideia de que a adoração em um culto é o momento do louvor. O louvor faz parte de todo um contexto, de todo um conjunto de adoração. Mas a adoração especificamente não é apenas o louvor. Tem muita gente que chega na igreja e diz: rapaz, aquela igreja, o ministério de adoração é uma bênção, eu sinto a presença de Deus. E esquece que adorar também é parar para ouvir, adorar também é obedecer, adorar também é ter uma vida alinhada com o contexto que Deus estabeleceu para nós. E é exatamente sobre esta vida que eu trago da parte de Deus essa palavra. Amém? Curva a sua cabeça. Antes de abrir a palavra, eu quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos, Deus, na Tua presença, e o Teu Espírito Santo já se faz presente neste lugar. Nós Te louvamos, ó Deus, e Te adoramos neste lugar, porque aqui é casa de oração, aqui é a casa do nosso Pai, e estamos felizes, ó Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Deus, a mim foi dada uma importante missão nessa noite, mas eu me escondo completamente diante dessa missão, para que eu diminua e somente Tu cresça, Senhor, para que o meu achismo se esconda, mas somente a Tua palavra, Senhor, seja revelada para os Teus filhos nessa noite. E a igreja diz amém. Meus irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 22. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa de alguns versículos do Gênesis 22, e eu só vou começar quando todo mundo abrir a Bíblia. Amém? Quem não trouxe Bíblia ou está sem, você pode acompanhar ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Helena, está ótimo, você é uma bênção de Deus. Eu vou pedir depois você girar um pouquinho esse retorno aqui. Está maravilhoso. Meus irmãos, Gênesis 22, vamos lá? E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Eu vou parar um pouquinho no versículo 1. Amém? Continua com a Bíblia aberta, olha para cá. Eu venho dizendo que nós vamos, durante 4 quartas ou sextas-feiras, falar sobre pilares para uma vida verdadeira de adoração. Hoje, o primeiro pilar
é por onde começa a vida de todo crente. O pilar da renúncia. Hoje nós vamos conhecer através da vida deste homem de Deus, que Abraão não foi apenas pai de multidão, Abraão também foi o pai da adoração. Abraão também foi uma das pessoas que tem um dos maiores modelos de renúncia na Bíblia. E através desse texto nós vamos chegar nesse contexto de que Abraão deixou para a sua linhagem, todos nós que estamos aqui hoje, uma linhagem, uma genética de adoração profunda. E você a partir de hoje vai começar a tomar posse dessa genética que vem lá desde o tempo de Abraão. Amém? Quantos creem nisso? Amém. Gênesis 22, vamos ler o primeiro de novo. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas, e eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, selou o seu jumento em outras traduções, e tomou consigo 2 de seus moços, o Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Pula para vocês agora, para adiantar. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis que o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Mantenha a Bíblia aberta, irmão. Preste atenção. Eu disse que um dos primeiros pilares para uma vida de adoração, para uma identidade verdadeira de adorador, seria a renúncia. E hoje nós estamos aqui falando da vida de um adorador que em outros momentos se acostumou a ouvir a voz de Deus, e todas as outras vezes que Deus chamou Abraão lá atrás, antes de chegar a este momento, Deus sempre quis anunciar algo bom para ele. Ou seja, todas as vezes que Deus acordou ou convidou Abraão para estar sós com ele, Abraão logo alegrava o seu coração. Por quê? O meu Senhor está me chamando, e toda vez que ele me chama, ele me dá uma ordenança, ao qual eu vou me dirigir a algum lugar, aonde muito provavelmente, depois de muitas lutas, eu serei abençoado. Este é o Deus que me chama, que me tirou do meio da minha parentela e tem me feito prosperar. Na minha casa eu era um nada, mas a partir do momento que eu comecei, na época que eu ainda era Abrão, a ouvir a voz desse meu Senhor, todas as vezes que ele falava comigo, algo de bom acontecia. E aí nós chegamos no capítulo 22 de Gênesis, aonde mais uma vez, no versículo 1, Deus chama o nome de Abraão. Abraão. Logo eu entendo que Abraão, acostumado a ouvir a voz de Deus, já estava comemorando, porque está vindo mais uma vitória aí, não é assim? Nós estamos acostumados a, quando Deus falar, eu amo quando o meu Senhor toma a boca de alguém em profecia, chega aqui no pé do ouvido e fala. Eu amo quando o meu Senhor usa alguém para confirmar o meu chamado, para confirmar a minha vida como um todo, para confirmar o caminho que eu estou andando. Mas a gente nunca imagina que o nosso Deus uma hora pode nos chamar para nos provar
e outra, nos provar de uma maneira profunda e dolorosa. Tem muitas crianças aqui na igreja, muitas mães hoje, e se eu questionar todas elas, se teriam coragem de sacrificar o próprio filho, eu não sei se conseguiria. Ter coragem de fazer isso é algo que, talvez na vida de algumas mães e de alguns pais, é algo fora do contexto. Graças a Deus que depois de Abraão, Deus não pediu mais filho de ninguém, mas Ele passou a oferecer o filho dele por amor a nós. Vamos seguindo. E aí, hoje à tarde o Espírito Santo me trouxe algumas renúncias dentro desse texto de Gênesis 22. Nós estamos falando de um adorador que renuncia. Abraão, ele é instruído ao Senhor a entregar o seu filho em sacrifício. Mas no meio desse caminho, dessa trajetória, nós podemos ver, no versículo 2, a Bíblia diz assim, ó: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma das maneiras. Ou seja, a primeira renúncia que Abraão faz é: eu não posso fazer aquilo que eu quero, eu devo fazer aquilo que o meu Deus quer. Amém? No versículo 3, vamos lá. Então se levantou Abraão pela manhã. Eu já encontro uma outra renúncia aqui. Abraão renuncia ao comodismo do sono. Em algumas versões da King James fala que ele levantou de madrugada. Se eu não me engano, ou é a King James ou é a nova versão internacional. Fala que ele levanta-se de madrugada. Ou seja, adorador que renuncia, ele renuncia ao seu conforto da cama para obedecer a voz do Senhor dele. Amém? Vamos seguindo. Versículo 3. Pela manhã de madrugada, aqui também está dizendo, olha só, de madrugada, e selou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços. Olha só a segunda renúncia de Abraão aqui que eu vou trazer para você. Abraão renuncia à preguiça. Eu fiquei olhando para esse texto e falei: peraí, ele tinha escravos, ele tinha servos, e ele mesmo sela o jumento. Ou seja, o adorador Abraão era um homem que não deixava a soberba tomar conta do seu coração. Porque tem gente, irmãos, que quando começa a ter uma vida financeira melhorzinha, simplesmente por ter uma funcionária ou uma secretária dentro de casa, minha irmã, o povo não tem capacidade de tirar um copo da mesa. Isso não é exemplo nem modelo de adorador. Aliás, quem trabalha com liderança sabe que liderança, muitas vezes, ela é efetiva, ela é eficaz quando você, não é quando você coloca as pessoas para lhe carregarem, mas quando você ajuda essas pessoas a conduzir algo. Isso é a verdadeira liderança, e essa é a liderança que funciona. Ou seja, eu sou o primeiro a dar um exemplo dentro da minha casa. Quem está me entendendo, irmão? Amém. Amém? Ou seja, Abraão renuncia neste momento a postura dele de ser dono de tudo. Para quê? Para selar o cavalo. Eu mesmo selo o jumento que eu vou carregar o meu filho nesse negócio. Amém? Vamos seguindo. Mas a próxima renúncia. Aleluia. Então se levantou pela manhã seguinte, então 2 de seus moços e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto. Olha aqui de novo ele trabalhando. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Irmão, não é postura de adorador pessoas que vivem prostradas, irmãos. O Senhor não chamou um exército de adoradores para nós estarmos vivendo prostrados diante das adversidades. A Bíblia fala que Abraão levantou-se. Ele estava enfrentando um período de dura provação. Iria iniciar naquele momento o período mais crítico da história dele, o período mais
triste até da história dele. Mas a Bíblia diz que ele não ficou prostrado. Tem tantas pessoas aqui no nosso meio, eu mesmo já me comportei assim, que por causa de uma noticiazinha ou por causa de um prejuízozinho, sequer eu quis levantar da cama, porque eu achava que eu deveria ficar ali com birra, que eu deveria ali ficar achando que Deus ia me manter naquela situação, ou até mesmo me comportando com infantilidade, achando, mas Senhor, eu faço tudo certo, eu busco me dedicar ao meu trabalho, e por que esse prejuízo? Por que não deu certo? Quem está me entendendo aqui, irmão? Amém. Você precisa se levantar, querido. Mesmo quando Deus pede para você renunciar a algo, você precisa continuar de pé. Vamos seguindo. Aleluia. E cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Aleluia. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Deixa eu te falar. Se tem uma coisa que não combina com adoração, com postura de adorador, é preguiça. A Bíblia está dizendo que Abraão andou, presbítero, por 3 dias. Agora você para e imagina o tamanho dessa caminhada, irmão. Quantos quilômetros ele teve que andar? E outra coisa, tem gente que andaria por 3 dias se Deus dissesse: ande 3 dias, porque lá vai ter um carro te esperando. Ande 3 dias, porque lá vai ter uma casa, uma chave de casa que eu já ordenei para alguém te liberar. Eu quero ver a pessoa andar 3 dias para sacrificar o seu maior bem. E aqui eu entendo porque é que Abraão, hoje, eu considero como o pai de adoradores. 3 dias andando para sacrificar o próprio filho. Vamos seguindo. Preguiça não combina com adorador. Imagine um homem com o coração sangrando, mas firme nos passos. Quer ver? Vamos seguir nesse texto aí demais. E disse Abraão, aliás, no 4 ainda: ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Deixa eu liberar uma palavra para tu aqui nessa noite. Não importa a provação que você está enfrentando, não importa o período de dificuldade que você está passando, não importa o sacrifício que você está tendo que fazer para o seu Deus para se manter obediente, erga a tua cabeça, erga os teus olhos, porque quando você obedece e olha para frente, você está olhando para o lugar onde pode acontecer o teu milagre. Aleluia. Erga a cabeça, irmão. A Bíblia fala que Abraão, ao terceiro dia, levantou os olhos, ou seja, ele teve que levantar a cabeça, mesmo com o coração triste, angustiado, e viu o lugar de longe. Aleluia. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E eu quero que você leia esse trecho agora. Depois que eu falar ali, você lê. Amém? E eu e o moço iremos até ali. Pode ler. Como é que é isso aqui? Espera aí. Tem 2 coisinhas aqui. Tem 2 pérolas aqui. A primeira é o seguinte: o cabra levantou de madrugada, depois de saber que ia ter que sacrificar o filho. O cabra andou por 3 dias. Aliás, teve que cortar lenha, que é trabalhoso. Quem que já cortou lenha, né? É algo complicado. Aí depois caminhou por 3 dias até o lugar que ia sacrificar o filho. E aí quando ele chega no pé do monte, ele olha para os escravos e fala: eita, vocês ficam aqui. E aqui eu já tiro uma lição de adorador, viu? Uma liçãozinha de adorador, que eu até anotei aqui, ó. Esqueça essa história de que adorador precisa de espectador.
Esqueça essa história que adorador só adora em cima de altar quando está com o microfone na mão. Esqueça essa história que vida de adorador é que fica em grupinho querendo ensinar. Não, meu irmão. Vida de adorador é vida de lugar secreto. Olha só, vocês ficam aqui, que eu vou lá para o lugar secreto junto com o meu filho para ver o que é que Deus está querendo me ensinar nesse propósito. Ou seja, os espectadores ficam, viu? Esse momento aqui de provação agora é eu e Deus. Aleluia, vamos seguindo. Aí eu vejo mais uma renúncia aqui. Aleluia. Incredulidade. Abraão estava renunciando a toda a sua incredulidade. E quem conhece a Bíblia fala que os incrédulos sequer vão entrar no reino dos céus. Quando ele chega para os moços e diz: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos, adoraremos e tornaremos a voz, ele está dizendo: eu ainda creio. Eu ainda creio que mesmo nessa provação, o meu Deus irá prover algo para a minha vida ainda. Adoradores precisam renunciar a toda e qualquer incredulidade. Plena confiança no que o teu Deus pediu, no que o teu Deus ordena e no que o teu Deus mandou você fazer. Plena confiança. Aleluia. E outra, tem mais um destaque. Como é que o cara está indo matar o filho e está chamando isso de adoração? Havendo adorado. Ele falou isso aqui no 5, não foi? Disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, ou seja, eu estou indo sacrificar, mas eu estou indo adorar. Você está vendo que a adoração não é cantar, irmão? Você está vendo que a adoração não é música? Você está vendo que a adoração não é um momento? A adoração é um coração totalmente rendido ao seu Senhor e ao Deus que te chamou para um propósito muito maior do que qualquer uma outra coisa que você venha sacrificar e a renunciar por Ele. Oh, glória a Deus. Vamos seguindo. Aleluia. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis que aqui o fogo e a lenha está, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus, meu filho, eu não sei qual a situação difícil que você está passando. E eu nem queria saber, porque de problema já basta o meu. Mas eu conheço um Deus que sabe. E eu conheço um Deus que, quando Ele vê um adorador que está renunciando a algo muito valioso, mas que ainda assim continua crendo e confiando, meu irmão, o nosso Deus faz grandes coisas nesse negócio. Se Deus está te pedindo algum sacrifício, se Deus está te provando em um momento de sacrifício, se você tem enfrentado dificuldades, se você tem passado talvez pelos piores dias da sua história, eu tenho uma notícia para você: continua crendo no Deus da provisão, porque o Senhor vai entrar nesse negócio. Amém? Vamos seguindo. E disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Aqui eu já tinha outra lição aqui dos adoradores que renunciam. A obediência de Abraão. Por quê? Porque no versículo 1 do 22 Deus fala: levanta, pega o teu filho e vai sacrificá-lo no lugar que eu te mostrarei. E no versículo 9
Abraão chega a este lugar, ou seja, Abraão do começo até o fim obedeceu a voz do Deus dele. Não existe vida de adoração sem obediência. Aliás, sem plena obediência. A Bíblia em nenhum momento vai dizer que Abraão quis voltar. A Bíblia em nenhum momento vai dizer que Abraão quis desistir. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer que ele parou para pensar se ia ou não. Do 1 ao 9 a Bíblia está dizendo: chegou ao lugar aonde deveria chegar. Ou seja, não se preocupa com a prova que você está passando, não se preocupa com esse processo de renúncia que você está enfrentando, de onde Deus te tirou e para onde você vai. O Senhor determinou algo e você vai chegar. Aleluia, eu creio. Ainda que o cenário seja de adversidade, Deus esteja calado, não esteja falando nada, confia, creia, obedeça e continue olhando para frente, seguindo. Vamos seguindo então. Quem está entendendo essa palavra, irmão? Amém. Amém? E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. Vou abrir um parênteses aqui. Durante esse período de pandemia, uma das coisas que Deus mais falou ao meu coração, irmã Milena, foi sobre altares. Muitas pessoas que tinham edificado altares para outros deuses em suas casas, e de repente o Senhor fez com que o mundo parasse, para que alguns nós voltasse. Eu mesmo, eu vou ser sincero, na minha casa eu tinha edificado um altar para Mamon lá dentro, porque a minha vida toda era só correr atrás de dinheiro. Não é que eu amava o dinheiro, é que a necessidade muitas vezes gritava dentro da minha mente. E eu, como eu já enfrentei essa crise financeira muito, eu até falei isso com o Sandra um dia desse, eu falei com ela, como eu já enfrentei crise, já fiquei devendo valores altos. Pense num medo, um gigante que me atormentava, Milena. Era algo que quando o diabo pegava assim, ó, dívida, e pronto, eu ficava doido. Ah, meu Deus, eu preciso agora redobrar o meu trabalho, porque eu não conheço outra forma de pagar dívida que não seja trabalhando. Ou seja, eu estava vivendo uma vida de adorador que não confia no Deus da provisão. Acho que tem gente que está me entendendo aqui. Você precisa voltar a elevar um altar ao Deus da provisão na sua casa. Você precisa manter a chama desse altar vivo, irmão. E eu entendi esse processo durante a pandemia. Teve alguns dias ainda que eu fiquei até tarde vivendo, até que teve uma hora, minha esposa está aqui, está de prova, que eu chutei completamente o pau da barraca, como diz aí fora, e não quis nem saber. Senhor, eu estou te entregando esses propósitos aqui tudo na tua mão e estou voltando para o meu, porque eu descobri que não foi em vão que Salomão escreveu que muito trabalho nada menos é do que correr atrás de vento. Quem está me entendendo, irmão? Rapaz, Jesus está falando. Pega a visão aí, porque depois dessas 4 sexta-feiras você vai estar alinhado com o propósito de adoração no profundo. Eu creio nisso. Aleluia. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para onde eu parei. Isso. E a Bíblia fala que ali Abraão levantou um altar. Olha só. Quando Deus chama Abraão e manda de um lugar para o outro, praticamente todos os lugares que Abraão passou, Abraão ergueu um altar de adoração a Deus. Logo eu entendo que vida de adorador são vida de pessoas que não importa o lugar que você está, ali você ergue um altar de adoração para o Senhor. E eu já te dou um conselho: no seu trabalho, erga um altar de adoração para o Senhor. Porque eu sinto, eu vejo, eu vou falar algo aqui da nossa vida.
Minha esposa, ela trabalhava em uma empresa grande, e eram pessoas que tinham muita coisa ruim, vamos dizer assim. Elas eram invejosas. Eu sei que todo lugar tem isso, mas lá era de uma forma exacerbada, exagerada mesmo. Era uma perseguição com Michelle, era uma coisa terrível. Mas eu entendia que ali Deus estava preparando ela para algo. E muitas vezes eu nem passava muita mão na cabeça não, eu só ia assistindo o processo, irmão. Só que uma coisa que eu admirava muito e admiro ainda na minha esposa é que em nenhum momento ela se corrompia. Michelle era perseguida pelos líderes, irmão Wesley. E muitas vezes ela é ameaçada de ser demitida. Muitas vezes ela é ameaçada de ser cortada, ou até de tirar a promoção dela. O salário dela já foi cortado algumas vezes injustamente, mas era uma mulher que Deus usava e ainda usa no profundo na vida daquelas mulheres que ela liderava. Às vezes eu acordava 6 horas da manhã e tinha umas duas lá que já tinha mandado mensagem, acho que umas 3 ou 4 da manhã, que nunca era para falar de trabalho, já começava falando dos problemas, porque sabia que ela ia orar, porque sabia que ela ia interceder. E minha esposa, durante esse período, ela, dentro da empresa, eu falo isso com muita alegria, esses 4 anos, não foi que você ficou como coordenadora? Ela ganhou muitas almas para Jesus ali dentro, e até hoje essas irmãs mandam mensagem para ela e dizem: a paz do Senhor, Michela, você faz falta. Ou seja, Michela ergueu um altar de adoração dentro do trabalho, do ambiente de trabalho dela. E você acha que era em vão essa perseguição? Não é fácil elevar um ambiente de adoração no nosso trabalho, mas Deus tem recompensa para quem faz isso. Amém? Vamos correr, irmão. Tem muita coisa ainda. Oh, Jesus, obrigado. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Tem que adiantar aqui. Certo. Abraão edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho e deitou sobre o altar. Aleluia. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Aqui chegamos ao ponto-chave deste processo de renúncia na vida do adorador Abraão. Abraão continuava disposto a sacrificar o que ele tinha de melhor para o Deus dele. Eu não sei o que é que você precisa sacrificar para continuar servindo ao teu Deus de uma maneira plena, de uma maneira profunda. Mas eu te dou um conselho: começa a entrar pelo caminho da renúncia, porque não existe prova de adoração se você não estiver disposto a abrir mão de coisas grandes em favor do teu Deus. Tem pessoas que, infelizmente, irmão, quando chega, é uma luta para passar no vestibular. Eu já vi essa história muitas vezes. Uma luta travada, faz campanha, pede oração. Vestibular ou concurso. E de repente, quando recebe a bênção, nas primeiras aulas, né, principalmente a galera de humanas, nas primeiras aulas que os professores começam, a explanar a criação do mundo e colocar as suas teses e querer contradizer a Bíblia, a pessoa já começa a colocar o seu coração à prova diante de Deus e começa a esfriar. Isso não é adorador, irmão. Isso não é vida de adorador. Adorador tem que adorar a Deus na igreja. Adorador tem que adorar a Deus em casa. Adorador tem que adorar a Deus na universidade, na faculdade, em sala de aula, no trabalho. Adorador, inclusive, tem que aprender a ser ousado ao ponto de contestar também o professor que está contestando a palavra do seu Deus. Aí a importância de nós crescermos no conhecimento e na graça do Senhor, irmão. Porque para quando esses venenos virem, quando esses manjares, esses canhão do diabo virem em nossa direção, a gente está com o coração firme, alicerçado em uma palavra de
Bíblia existe contradições sim, mas existe de uma forma proposital. Sabe por que o Senhor colocou essas contradições? Porque é exatamente quando elas começam, que começa a diferença de quem serve de verdade e quem não serve, de quem crê de verdade e quem não crê, de quem confia naquilo que Deus escreveu e quem não confia. Essas contradições são justamente aonde Deus prova a nossa fé. Senhor, não estou entendendo nada do que está dizendo aqui, mas eu creio, Senhor. Eu creio que foi assim que o Senhor fez. Aleluia. O mesmo ontem, o mesmo hoje será eternamente. Aleluia. Ou seja, Abraão acaba de renunciar o seu maior tesouro, o seu maior sonho, algo que ele sonhou junto com a sua esposa. Aleluia. E aqui no versículo 2, a gente voltando um pouco, Deus fala bem assim: toma agora o teu filho, o teu único filho. Peraí. Abraão tinha outro filho, não tinha não? Sim ou não? Não tinha um Ismael nessa história não? Que nasceu inclusive antes de Isaac. E por que Deus se refere a Abraão como o único filho? Alguém sabe? Porque este era o filho que Deus tinha projetado para ele. O outro, não é que depois que nasceu Deus amaldiçoou, ou seja o que for. Não é que Deus não aceitava, mas o filho que Deus considerava como filho era exatamente o filho da promessa. Era o filho que Deus tinha prometido. Era o filho que existia o propósito. Aleluia. Era o filho que inclusive a Bíblia fala aqui, Isaac, a quem amas, era o filho que Abraão amava. Não adianta Deus pedir Ismael, porque Abraão não amava Ismael como amava Isaac, pois sabia que Isaac era o filho do milagre. Isaac era a representação da casa dele, de que o Senhor era o Deus que fazia milagres na casa dele, que o Senhor era o Deus que cumpria promessa, que o Senhor era um Deus, aleluia. Só que por este momento a cabecinha de Abraão ficava confusa. Peraí, o meu Deus me prometeu uma posteridade, assim como as estrelas do céu. Como é que agora ele me pede o meu Isaac? Não queira entender o sacrifício que Deus te pede, apenas creia. Não queira entender o que Deus está querendo fazer, querendo te ensinar nesse propósito. Apenas confie e creia. Aleluia. Deus não queria Isaac. Vamos ler? Oh Jesus. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deus não queria Isaac. Fica provado aqui que a única coisa que Deus queria era o coração do adorador Abraão. Aleluia. Quantos de nós nos entristecemos com o Senhor quando às vezes Ele afasta algumas pessoas da nossa vida? Quantos de nós nos entristecemos com o Senhor quando às vezes aquele relacionamento que a gente achou que ia ser o relacionamento da nossa história, o top da galáxia, esse que aqui é o meu varão, Deus, meu Deus, é do jeito que eu pensava, aí o Senhor fala: epa, não. Oh meu Deus, o Senhor também, nada que eu quero o Senhor faz, nada que eu lhe peço. Não é isso. Não é essa. Não é essa que eu preparei para você. Não é esse que eu preparei para você. Continua crendo, renuncia, porque eu tenho algo melhor lá na frente e você vai entender o que eu tenho para fazer. Eu não estou querendo que você renuncie algo por acaso, ou que eu não vá substituir por algo melhor. Eu só estou querendo que
você volte a colocar o teu coração no altar totalmente para mim. Oh, Jesus. E eu queria, meu irmão, nesse contexto da renúncia, nós falamos sobre a vida de Abraão. Eu acho que ficou claro o porquê que eu chamo Abraão do pai dos adoradores. Que a gente tem na genética, irmão. Isso que Abraão trouxe lá de trás para nós. Somos descendência desse cabra que mostrou que nada na vida dele era mais importante do que Deus. Só que a Bíblia vai falar lá em Marcos 10, você pode abrir, vai abrindo aí. A Bíblia vai falar de um que não renunciou. Marcos capítulo 10. A Bíblia vai dizer de um jovem que um dia se encontra com Jesus e não renuncia. E como a gente aprende com coisa boa, a gente também aprende com coisa ruim, irmão. Aliás, tem um livro de Lucado que eu não consegui ler todo, mas o título dele já falava muito comigo. Você nunca perde, ou você ganha, ou você aprende. Só o título do livro para mim já valeu o livro. Você nunca perde, até arriscado assim na capa, ó, a palavra perde. Ou você ganha, ou você aprende. É por isso que em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. Porque até quando você pensa que perdeu, você está ganhando, porque o Senhor está te ensinando algo valioso naquele processo. Amém? Então vamos lá. Marcos 10. O jovem rico. 10:17 em segundo. Obrigado. O jovem rico. Vamos lendo aqui. Quem ainda está me entendendo, irmão? Amém? E pondo-se a caminho, correu para ele um homem. Ixi, eu estou no texto certo? É isso, está certo. Correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha aqui o espírito de engano. Olha aqui o povo que se ajoelha nos pés de Jesus, mas na verdade não quer nada com Jesus. Você está entendendo, irmão? Vamos aprender como que não renunciou nada. Na verdade ele até queria, desejava renunciar, mas Deus me deu um memorando, vamos dizer assim, acerca disso, que já vou ler para você. Eu até anotei aqui um bloco de notas. Vamos lá. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Ou seja, nem todo mundo que se ajoelha diante de Jesus está disposto a renunciar por ele, né? E lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Jesus já tinha identificado que aquele ajoelhar dele, na verdade, era fajuto, né? Olha a resposta que Jesus dá, até um pouco ríspido, né? Parece, mas na verdade é porque Jesus já queria confrontá-lo desde o início, já queria mostrar quem ele era, amém? Então vamos lá. Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Quer dizer, tu conhece todos os mandamentos. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso tenho guardado desde minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, confrontando com ele, escuta. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Você até é um bom religioso, você até é um bom conhecedor e praticante da palavra de Deus, mas mesmo esse adorador fajuto, como eu estava falando aqui, que se prostrou diante de Jesus, todo com aquela encenação toda de adorar Jesus, de se ajoelhar,
Mesmo esse, irmão, Jesus o amou. Ou seja, mesmo quando se depara com alguém que não está disposto a grandes renúncias, Jesus continua amando. Continua amando. Porque Ele não faz acepção de... O amor de Deus, Ele é um amor incondicional. Vamos correr? E aí, hoje à tarde, quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo me falou: mas peraí, falta-te uma coisa. Aí eu me lembrei: rapaz, não é que falta mesmo? E aí veio a revelação: falta mesmo uma coisa nesse cabra. O quê? Abre aí a Bíblia no livro de Mateus 4, 8, 11, que eu vou te dizer o que está faltando. Mateus 4. O que é que está faltando na vida desse jovem rico, rapaz? Jesus falou que ele andava alinhado com os mandamentos, né? Mas na verdade, se a gente for parar para analisar, olha só. Mateus 4:8, vou ler para adiantar, viu? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ou seja, faltava um mandamento, e o mais importante de todos. Faltava um dos mandamentos, e aquele que realmente nos coloca no perfil de um verdadeiro adorador, que só adora um Deus, que só adora um único Deus, aleluia, independentemente da nossa situação, independentemente da nossa circunstância. Esse falta de que Jesus está dizendo: meu filho, eu falei com tu, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, mas faltava um: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Porque existia um outro Deus dentro do coração desse adorador fajuto aqui. Qual que era esse outro Deus? Vamos seguindo aqui, ó. Deixa que eu leio, para você não ter que voltar. Ele, porém, respondendo: mestre, tudo isso guardado desde a minha mocidade. Jesus falando: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás o tesouro no céu, e vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ou seja, adorava ao Mamon, ao Deus do dinheiro. O Deus deste adorador aqui não era o Deus verdadeiro. E eu digo para você: quantos de nós temos trocado uma vida de plena adoração por causa de correria, por causa de luta, por causa de trabalho, por causa de correr atrás de vento, como Salomão disse? Essa aqui é a prova de que o Senhor quer que nós, em primeiro lugar, busquemos a Ele, adoremos ao único Deus, e as demais coisas Ele vai fazer, e Ele proverá no nome de Jesus. Fica de pé, irmão. Já estamos encerrando. Aleluia. E Deus me dizia: o jovem rico, filho, demonstra preocupação com a vida eterna, mas não demonstra amor pela sua alma. Renunciar é amar mais as coisas incorruptíveis que as corruptíveis. Ou seja, ele até se preocupava com a salvação, mas ele não queria renunciar aquilo que a traça e a ferrugem comem em favor da sua salvação. E se você está aqui hoje, irmão, e está precisando desse alinhamento novamente, é noite de você refletir, é noite de você colocar diante do altar de Deus o teu coração novamente, assim como nós lemos que Abraão fez. É noite de você entregar o seu Isaac aqui. É noite de você, aleluia, abrir o seu coração, rasgar o seu coração e dizer: Deus, eu não tenho andado como um adorador que renuncia, eu não tenho construído um pilar de renúncia na minha vida até hoje, mas a partir de hoje, Senhor, eu começarei a renunciar os pratos, eu começarei a renunciar, Senhor, o pecado, eu começarei a renunciar, assim como o Senhor Jesus
outras coisas eu começarei a renunciar. Pai, por amor a Ti, eu me prostrarei somente a Ti, Deus da minha vida. Somente o Senhor, irmão. Aí, irmão, se você quer dizer que a gente só renuncia por causa da salvação, e aqui na terra, como é que fica a história? Escuta que no mesmo texto Jesus dá a resposta. E Jesus olhando para ele, amor, onde está aqui? Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas quando, tornando a falar, disse: filhos, quão difícil era. Logo eu vejo que Jesus ficou triste por conta deste homem que não quis deixar tudo por amor a Ele. Para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. E quantos de nós muitas vezes confiamos nos poderosos, irmãos? Quantos de nós achamos que aquela amizade que a gente tem com aquele político pode mudar a nossa história? Quantos de nós achamos que aquela amizade que ele tem com o grande empresário pode fazer com que a gente viva no conforto de ter uma estabilidade financeira, de emprego e tantas coisas? Quantos de nós confia mais no gerente do banco do que da provisão que Deus tem para nós? Quem está me entendendo aqui, irmão? E aí Jesus fala no 27, aleluia, peraí. No 28, Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo lhe disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou fazendas, ou por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, aleluia, já neste tempo, em casas, em irmãos, em irmãs, em mães, em filhos, em fazendas, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Deixa eu te dizer uma coisa: existe uma promessa de vida eterna, sim, mas também existe uma promessa de estabilidade para a sua vida. A partir do momento que você faz como o adorador Abraão, entrega o teu Isaac em resposta àquele chamado de Deus, em resposta àquele pedido do Senhor, Deus não apenas vai prover, aleluia, como vai fazer muito mais do que o que você pensa, irmão. Eu não estou prometendo algo aqui que está vindo de mim mesmo, é o próprio Jesus que fala. Vai ter luta? Tem. Vai ter dificuldade? Tem. E quando eu estava lendo esse texto hoje, no final da tarde, eu fiquei impressionado, falei: meu Deus, será que eu vou ter tantas casas assim? Aí o Espírito Santo falou: filho, você não vai ter tantas casas assim, mas eu vou te levar em tantas casas, filho, que você vai ser tão bem recebido, você vai ser tão bem acolhido, um povo tão hospitaleiro, que com certeza essa será uma grande recompensa na sua vida. E aquilo alegrou tanto meu coração, aquilo me deixou tão feliz. E aprendi com o Espírito Santo hoje à tarde que um dos primeiros pilares da nossa adoração é a renúncia por amor a Ele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tem recompensa para você. Se é aqui na terra, eu não sei. Se vai demorar, eu também não sei. O que eu sei é que ainda que não aconteça aqui na terra, lá no céu tem um lugar preparado. E este lugar só está preparado para aqueles que Deus busca. Verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Amém? Vamos louvar, porque só a música não é adoração, mas a música faz parte, o louvor faz parte desse contexto de vida de adoração. Amém? Aleluia. Eu obedeço